Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Os irmãos podem sentar em nome do Senhor. Maravilha, Deus. Glória. Esse texto, irmão, nos fala sobre o sofrimento do Messias, a aparição do homem, e na época desta revelação, ela não foi bem compreendida. As pessoas da época, 700 anos antes do nascimento de Jesus, já ia receber de Deus essa revelação e nem ele mesmo pôde entender o que ele estava vendo. Porque ao mesmo tempo que Isaías tinha nas suas revelações um homem glorioso, um rei, na sua aparição esplendorosa, vindo sobre as nuvens dos céus, ao mesmo tempo Isaías olhava para a terra e ele via podemos dizer no nosso linguajar atual, um mendigo. Como aqui a revelação nos diz, no versículo 3 e no versículo 2, ele foi subindo como um renovo, perante ele como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado, o mais indigno entre os homens, homem de dor, experimentado nos trabalhos, como um de quem os homens escondiam o rosto, e era desprezado, e não fizemos dele caso algum. O profeta tem aqui uma revelação do período mais crítico da vida de Jesus, quando ele começou a entrar num processo de castigo, quando ele começou a entrar num processo de desprezo, num processo doloroso, em que seu estado ficou completamente desfigurado, e as pessoas que olhavam para ele não sentiam nenhum desejo de se aproximar, devido ao mau cheiro, vários dias já sem tomar banho, o sangue coalhado na sua fronte, nas suas costas, exalava aquele mau cheiro. E como disse nosso linguajar moderno, ele era visto como um mendigo, que era desprezado por todo mundo, e as pessoas que olhavam para ele, elas murmuravam, dizendo: esse homem está debaixo de um castigo, certamente está em falta perante Deus, tal qual acusavam Jó, quando também estava numa situação semelhante. Seus amigos mais íntimos o acusavam, dizendo que ele precisava se corrigir, porque certamente Deus está pesando a mão sobre ele, por isso ele está naquele estado deplorável. E Jesus, da mesma maneira, ele sofreu esses tipos de afrontas, de humilhação, de acusações. Mas nós precisamos, irmãos, estar cientes de que após ele levar uma surra tremenda, a ponto de ficar com o seu parecer desfigurado, hematoma por todo o corpo, ele foi apresentado à corte romana, passou pelo crivo de um julgamento humano. E é interessante nós observarmos, irmãos, que nesse julgamento deste homem todo desfigurado,
nem aquele que o julgava, chamado Pilatos, conseguia ver naquele homem crime algum. E ele, por 3 vezes, ele falou perante aquele povo que o acusava, dizendo: eu não acho crime algum neste homem. Por que vocês querem matá-lo? Por que vocês querem condenar um homem inocente? Por 3 vezes, Pilatos anunciou publicamente que aquele homem era inocente. O julgamento do ímpio, o tribunal romano, não condenou aquele homem, mas por pressões de seus próprios irmãos, do seu próprio povo, ele foi julgado. E quanto mais Pilatos dizia: esse homem é inocente, eu não acho crime nele, a sua nação, o seu povo, dizia: crucifica-o, crucifica-o, mas ele é inocente. Nós queremos que ele seja crucificado e que o sangue dele caia sobre nós, sobre nossos filhos. Isaías via claramente na sua visão este quadro, e ele aqui falhou detalhe por detalhe, quando o Espírito Santo o estava guiando a escrever as revelações que ele estava tendo. E a pena de Isaías começa a colocar essas palavras no livro santo, dizendo: quem deu crédito à nossa pregação? Ele está falando de Jesus. Quem vai acreditar nesse homem? Quem vai dar crédito à pregação dele? Quem vai aceitar o que ele está falando? E verdadeiramente nós vemos que no seu ministério, Jesus pregava toda a verdade, toda a justiça de Deus. E quando ele acabava de pregar, uns acreditavam e se aproximavam dele, o amaram e o aceitavam, mas outros pegavam em pedra para julgar dele. Chegaram até a acusá-lo de que ele tinha demônio. Jesus foi acusado de ser endemoniado, que estava fora de si, não sabia o que estava falando, mas outros se aproximavam e aceitavam. E a verdade, irmãos, esse fato histórico, ela tem se prolongado de geração em geração, e ela tem chegado até nós. Hoje não é diferente. A gente fala de Jesus para as pessoas, o isola, escarnece, recusa, se torna até seu inimigo, amarra a cara para você, despreza, mas outros abrem o coração e aceitam. E nisso aí, irmãos, nós vemos a maravilha do Evangelho. Quando somos ordenados a pregar a palavra de Deus, a orientar as pessoas no caminho que elas devem viver para chegar ao céu, uns escarnecem de nós. Outros pegam o folheto e amassam o folheto da nossa cara, assim, joga no chão e pisa. Outros se tornam nosso inimigo, o próprio parente nosso, às vezes vira as costas para nós, passa a olhar a gente como inimigo, por causa deste Evangelho. Jesus chegou a dizer isso, que os próprios inimigos do homem estariam dentro da sua casa. E até hoje essa história se repete. Nós temos lares aí que a esposa é crente e o homem não é, e há uma guerra espiritual dentro de casa e vice-versa. Pessoas que por causa do Evangelho dormem aborrecidas com raiva do seu marido, ou da sua esposa, ou dos seus filhos, ou dos seus pais, por causa exatamente do Evangelho. Essa história que se repetiu até hoje. Você vai pregar o Evangelho, as pessoas batem a porta na sua cara, não te dá mais a paz do Senhor, ou seja, não te cumprimenta, não te dá bom dia. Seu próprio vizinho vira o rosto para você. Mas a beleza do Evangelho consiste nisso, irmãos, que apesar dessas recusas que nós enfrentamos constantemente na pregação do Evangelho, ainda tem pessoas que abrem o coração e acreditam. Aleluia! Eu me lembrando aqui de Paulo, quando chegou em Atenas e começou a pregar ali no Areópago, e ali naquela
multidão, ele prega, e quando ele acaba de pregar a palavra de Deus, uns escarnecem, outros viram as costas para ele, outros o afrontam, mas quando ele vai sair, se aproxima um grupo deles e Paulo, nós queremos te ouvir novamente sobre essa questão. Aleluia. E aí Paulo consegue ganhar um bom grupo para Jesus. Então, essa é a beleza do Evangelho. Uns se desprezam, mas outros aceitam. E aí a igreja vai marchando, ela vai caminhando, ela vai avançando através do tempo, de geração em geração, e chegou até a nossa geração esta palavra. Mas eu quero me reportar à geração da época, tanto de Isaías como da época de Cristo. Imaginar aquela geração, no tempo de Jesus, como eles viam Jesus. Com toda certeza, a maioria não via Jesus como nós vemos hoje. A maioria não recebia essa palavra como nós já recebemos hoje. O Senhor chegou a dizer que o profeta não é valorizado dentro da sua casa, no meio do seu povo. Por isso, João 1, versículo 14, diz que, versículo 12, que ele veio para o que era seus, mas os seus não o receberam. Porque o desprezava, tal qual Isaías mostra aqui, ele era desprezado e o mais indigno entre os homens. Ora, o versículo 3 cita 2 vezes esse texto, dizendo: ele era desprezado, o mais indigno entre os homens, homem de trabalho, experimentado nos trabalhos, um de que as pessoas escondiam o rosto, e era desprezado. O verso 3 faz questão de citar 2 vezes o desprezo que Jesus enfrentou na sua época. Desprezo vindo até da sua própria família, porque lá em João 7, no verso 5 ou 3, diz que nem os seus irmãos acreditavam nele. E eu já falei isso aqui uma vez, imaginando a tristeza que invadia o coração de Jesus. Quando ele chegava em casa, seus irmãos olhavam para ele: Jesus, sai dessa, que é isso? Você é o Messias, você é nosso irmão, está todo dia conosco aqui, você é o Salvador? Bota essa. Se você é mesmo Jesus, não sai por aí fazendo milagre, se mostra para o mundo aí. E João faz questão de escrever que eles falavam isso justamente porque eles não acreditavam nele. Os próprios irmãos carnais não davam o apoio que ele esperava. Eu fico imaginando a tristeza que pairava no coração de Jesus. E hoje não é diferente. Quantas das vezes nós temos em nossa casa nossos irmãos, mulher, esposo, filho, avô, genro, nora, tio, que desprezam a gente pelo fato de nós pregarmos o Evangelho. Que não dá o devido valor só porque você é crente. E às vezes eu contei para esse irmão que eu vou numa festa social e ali é uma mistura. E eu, sinceramente, eu me sinto um peixe fora d'água. Eu vejo tantos grupinhos conversando ali, tomando cerveja, tomando vinho, batendo papo, e a gente fica totalmente isolado. Parece que as pessoas evitam conversar com a gente, evitam alimentar um papo, porque já sabe que o nosso papo é outro. Já sabe que o nosso assunto é com Jesus. E eles não querem. Então, nesses meios sociais, muitas das vezes, a gente voa o peixe para cá. Somos literalmente desprezados. Por quê, irmão? Porque nós não somos deste mundo. João 15, Jesus fala sobre isso. Vocês sofrerão o que eu sofri, mas isso farão com vocês, porque vocês não são desse mundo. Como eu, deste mundo, também não sou. Então, eu fico imaginando, irmãos, na época de Jesus, quando Isaías tem essa revelação aqui desse homem sofredor, sendo desprezado, evitado pelas pessoas, censurado. Quando ele estava na cruz, a pessoa passava de frente à cruz, olhava para ele crucificado e meneava a cabeça. Isaías faz isso. Meneava a cabeça, ou seja, balançava a cabeça negativamente, como que, dizendo: você entrou numa furada. Você está mal, hein? Tudo que você fez aí, ninguém aceitou. Olha que você terminou.
balançando a cabeça negativamente para ele, como que reprovando um homem que foi justo, santo, puro, inocente. Agora, irmãos, nenhum de nós aqui está fora desse contexto. Hoje aqui nós nos alegramos na presença de Deus, temos Jesus conosco, o aceitamos, mas esta verdade tem que estar sempre viva na nossa consciência. Todos nós que estamos aqui fomos culpados. Não escapa um. Todo mundo aqui foi culpado daquilo que caiu sobre ele. Diz o profeta: todos nós andamos desgarrados, como ovelha desgarrada. Ovelha que não tem pastor, se desviando para o seu próprio caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele o que era para cair sobre nós. O castigo que estava destinado a nós caiu sobre ele. Não fora este ato de Deus, nós nem teríamos nascido. Nós nem teríamos tido a oportunidade de nascer. Essa geração que nós vemos hoje não teria existido. O mundo já teria acabado, tal qual foi no tempo de Noé. A iniquidade foi tão grande, o pecado foi tão horrível, que Deus achou por bem e determinou que toda a raça humana fosse extinta. Não fora a vida íntegra, justa, de um homem só, chamado Noé, que conseguiu contagiar sua família apenas 7 pessoas foram influenciadas pela vida justa daquele homem chamado Noé. Não fora este homem, Deus teria exterminado a vida por completo da face da terra. Mas Deus, olhando dos céus, ele viu que tinha um homem que não merecia morrer como aquela humanidade. E através desse homem chamado Noé, a raça antediluviana, ou seja, o tempo lá de Noé, de Adão, atravessou o grande dilúvio, inaugurou um novo mundo, e de Noé começou novamente a raça humana. E Deus, na sua misericórdia, concedeu uma oportunidade das gerações irem nascendo, e chegou até nós. A misericórdia se estendeu até a nossa geração, e nós, por isso, tivemos a oportunidade de nascer, viver. Estamos aqui vivos hoje, aleluia. Quando muitos já foram embora, nós estamos aqui hoje dando glórias a Deus. Mas isso, nós devemos isto, irmãos, a grande misericórdia de Deus, a bondade de Deus, que fez cair sobre um homem chamado Jesus. Um homem que na sua época não foi considerado como tal. Um homem que na sua época foi desprezado. Que ele pregava e ninguém dava valor às suas pregações. Como diz o texto de João: veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, Deus Pai deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. E esses que o receberam estão no grupo, estão aqui dentro. Faz parte desta grande ramo da oliveira. Mas na época dele, a coisa foi horrenda. Ficou literalmente maltrapilho. Ficou literalmente caidinho. Ficou literalmente desprezado por todos. Escarnecido por todos. E diz o profeta aqui que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões. Nós, irmãos, é que éramos para passar o que ele passou. Eu que era para passar o que ele passou.
Eu fico aqui, irmãos, das minhas imaginações acerca desse fato, imaginando eu ali, naquele local do Calvário, eu, Jesus, e é culpado, não ele. E eu deitado ali, em cima daquele madeiro, prestes a ser cravado ali, e eu sabendo que eu merecia aquilo, isso tudo passa na minha mente, eu deitado ali, prestes a ser cravado. E daqui a pouco o comandante da guarda chega perto de mim e fala: Getúlio, levanta daí. Nós vamos botar aquele homem ali no teu lugar. E eu olho para aquele homem, não era outro, a não ser Jesus. Aleluia! Deus! O comandante da guarda fala: Getúlio, levanta desse madeiro agora. Ele vai ser cravado no seu lugar. E eu dou aquele grito de desespero e falo: ele não. Ele não, ele é inocente, ele não merece, eu que tenho que morrer naquele lugar. Mas o comandante diz: não, ele está se oferecendo voluntariamente para deitar no teu lugar aqui e ser cravado no teu lugar. Sai daí, porque ele vai ser inocente, ele não pode morrer no meu lugar, porque ele não fez nada, eu sou culpado. Mas o comandante agora fala: não, ele vai morrer porque ele está se oferecendo, sai daí. E eu sou arrastado à força dali, gritando desesperado, para não fazer isso com ele. E eles pegam esse homem inocente, sem nenhum constrangimento, deitam ele ali, e eu olho para os olhos dele, para a face dele, não dá um gemido sequer, não dá uma palavra de murmuração. E ele deita ali, e sem anestesia, sem nada, ele mete aquele cravo da grossura de um dedo na sua mão e bate. E o sangue espirrando, e ele ali sendo cravado no meu lugar, no seu lugar. Será que isso não dói na consciência? Será que isso não dói na nossa consciência? Eu já dei testemunho aqui umas 2 vezes. Eu estava lá em Jerusalém, no Calvário. Eu fiquei absurdo ali, olhando aquele gradil ali em cima, marcando o local da crucificação. Embaixo agora é uma rodoviária, eu ali olhando o monte ali. E nas minhas visões eu vi aquelas 3 cruzes, aquela visão mental, e a lágrima corria dos olhos, e eu imaginando ali aquelas 3 cruzes. E aquele homem da cruz do meio, olhando para mim, não me acusava de nada. Aquele olhar tão terno, dizendo: Getúlio, é por você. É por você que eu estou aqui. E a lágrima descia, aquela visão assim tão maravilhosa, e eu via o sangue escorrendo, e no pé da cruz formando aquela poça de sangue, e aquele homem pendurado entre o céu e a terra, olhando para mim com aquele olhar tão cheio de amor, de ternura, não me acusava de nada, dizendo: é por você, Getúlio. E ali eu sei que eu fiquei uns 10 minutos ali absorto naquela visão, até que o pastor Vitor Hugo bateu no meu ombro e disse: Getúlio, vamos embora, o ônibus saiu. Eu vi aquele choque, se despertei e fui para o ônibus chorando. Como é que eu posso viver de uma forma, irmãos, totalmente desregrada das coisas de Deus? Como é que eu posso me tornar negligente para com Deus, que deitou ali naquela cruz no meu lugar? Como é que eu posso desprezar essa mensagem do Evangelho, que é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê? Como é que eu posso fazer relaxadamente essa obra de Deus, deixar de amar um Deus assim, deixar de oferecer a minha vida, o meu coração e louvar o seu nome enquanto eu viver? Como é que eu posso deixar de se desvalorizar um Deus tão grande, tão misericordioso, tão cheio de amor? Como é que eu posso dizer não? Fala isso, Deus. Eu tenho que responder como salmista.
salvação, invocarei o nome do Senhor enquanto eu viver. Aleluia. Glória. Perseverar na minha salvação, invocar o nome do Senhor, orar, enquanto eu estiver aqui nessa terra, clamar, buscar o Senhor. Orar, não importa como nem quando, em pé, sentado, deitado, andando, de qualquer maneira, mas continuar orando. Invocar o nome do Senhor enquanto eu vivo. Eu não tenho nada deste mundo com o qual eu possa retribuir este grande ato de misericórdia. Se eu tivesse todo o ouro do mundo, chegasse e entregasse para a obra dele, não pagaria o que ele fez por nós, o que ele fez por nós. Fosse o homem mais rico do mundo, não pagaria. Se fosse o homem mais rico do mundo, distribuísse todos os meus bens para o pobre, não pagaria. Salmo 89 diz que a redenção da alma é caríssima e nossos recursos se esgotariam, que ninguém consegue pagar a redenção do seu irmão, é caríssima. Então a única forma que eu tenho de retribuir é um coração grato por tudo que ele é na minha vida, por tudo que ele fez, o que ele continua fazendo, ele vai continuar fazendo. É tudo que Deus espera de nós. Reconhecimento, gratidão por tudo que ele fez por nós. É por isso que o salmista diz: trabalhei o caso da salvação. Aceitarei a salvação de Deus, porque eu sou culpado, nós somos culpados, ninguém escapa, todos nós estamos desgarrados, sem uma direção espiritual, sem um líder espiritual, a humanidade toda nessa condição. E Jesus deixou isso claro quando ele chegou diante da cidade de Jerusalém, o monte da Oliveira, e olhou para baixo, e ele via o povo andando na cidade, para lá e para cá, seu cotidiano, de comércio, e a multidão lá para cá. Nossa, barulho do centro de Caxias, na Zona Varega, a multidão andando ali, para lá e para cá. Assim que Jesus estava vindo, e ele olhava para aquele povo, e seu coração entristeceu. Ele viu o povo andando como ovelha desgarrada que não tem pastor. Ele disse: ah, Jerusalém, quantas vezes eu quis juntar você debaixo de minhas asas, como a galinha faz com os pintainhos, e vocês não quiseram. E Jesus chora diante de Jerusalém. Jesus ali pronuncia o Salmo 91. Debaixo de suas asas eu estarei seguro. Mas o seu povo não quis. Por isso eles iriam sofrer as consequências desta rejeição. E eu entendo, e eu acredito que até hoje acontece isso no coração de Jesus. Quando Jesus olha nos altos céus e vê a nossa humanidade hoje caída, são milhões de milhares que estão aí sem o Evangelho, que não querem o Evangelho. E nunca o Evangelho foi tão divulgado como a nossa geração. Principalmente hoje que nós vivemos na era da internet, a comunicação rápida, vivemos na era do audiovisual, tudo à nossa disposição para avançar com o Evangelho. E através dessa internet, através do avanço tecnológico, o Evangelho está chegando até aos países comunistas. Pois é grande o número de pessoas que vivem nesses países, que estão hoje servindo a Cristo, embora debaixo de grande perseguição, até fazendo reuniões subterrâneas, mas estão lá servindo a Deus, porque através da internet também o Evangelho chegou até lá. Mas a despeito disso, irmãos, ainda tem milhares de milhares que estão sendo vistos no mundo. E Jesus está olhando para esse povo todo, como ovelha desgarrada que não tem pastor. As pessoas não mais querem todas as religiões do mundo do que o Evangelho de Jesus. As religiões do mundo hoje proliferam, se multiplicam. Quem é dados no avanço religioso do mundo sabe disso.
São poucos o número de pessoas que ouvem o Evangelho e aceitam em relação às religiões do mundo. E para complicar mais a coisa, hoje nós temos aí no mundo um Papa que é totalmente a favor dessas religiões. Está convergindo o povo para levar o povo para uma única religião no mundo. E isso já está assinado. Agora, em setembro, foi assinado lá no Oriente Médio. Quando foi feita uma reunião das 3 maiores religiões do mundo, que é o mundo muçulmano, o mundo católico e o mundo judeu. Então, esses 3 líderes da religião do mundo e assinaram um pacto de criar uma só religião no mundo, com um só líder religioso. Cumprido literalmente está escrito no livro de Apocalipse, que o falso profeta vai reunir todas as religiões do mundo, para que todos adorem o único homem deste mundo. E nós estamos hoje já prestes a viver essa realidade. E aonde aparece o Evangelho puro de Jesus nessa época, diante desse quadro, a minoria está dando crédito à pregação do Evangelho. Quem creu na nossa pregação? 53 hoje está sendo repetido, irmão. Essa igreja que era para estar abarrotada de gente. Vai ali na Praça do Milagre agora, você vê a diferença. Vai lá. Aí você chega no campo que a Bíblia diz que o número de perdido é como a areia do mar. O número de perdido é muito maior que o número de salvo. Vê a diferença só aqui nesse pedacinho. Isso é no mundo todo. E Jesus olha para essa multidão perdida, que não foi o Evangelho, que despreza a igreja, que despreza os seus profetas. Ele olha para uma ovelha desgarrada que não tem pastor, e isso pesa no coração dele. Porque os homens não querem o Evangelho de Jesus. Então, tal qual foi, irmãos, lá atrás, hoje continuo repetindo esse quadro. A despeito disso, aleluia, nós presenciamos também que o Evangelho está avançando. Por isso existem as missões. Por isso a igreja que se preza se envolve com missões. Que enquanto Jesus não voltar, a porta da graça continua aberta. Enquanto o arrebatamento não ocorre, o Evangelho continua sendo pregado. A tempo e a fora de tempo, em todos os lugares, a todos os homens, independente de nacionalidade, de cultura, de posição social. Atos 17 continua soando alto hoje no nosso ouvido. Deus não leva em conta o tempo da ignorância, mas anuncia agora a todos os homens e em todos os lugares que se arrependam, porquanto Deus já tem determinado um dia que vai julgar este mundo com justiça, e disso deu prova, ressuscitando Jesus dos mortos. Aleluia! Este dia que ele vai julgar este mundo já está, irmãos, na nossa geração, já está se começando a se cumprir no nosso dia. E eu não canso de falar isso, continuo pregando, continuo falando e repetindo a mesma coisa. A nossa geração é a geração da volta de Jesus. Eu vou cansar de ouvir isso da minha boca. Se os apóstolos tivessem vivos hoje nos nossos dias, eles não pregariam outra coisa, a não ser Jesus está voltando. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Eles não perderiam tempo com outros tipos de pregações, com outros temas, a não ser a volta de Jesus e o arrependimento dos pecados. Se eles tivessem vivo hoje, eu acredito piamente que a pregação seria essa. Todo lugar seja ouvir a mesma coisa. Pois já há 2000 anos atrás, isso já era uma realidade. João Batista veio, apareceu no deserto da Judéia, pregando: arrependei-vos dos vossos pecados, porque é chegado o reino dos céus. Mataram João. Acabou a pregação. Mataram o homem. Vamos ouvir, mas essa hora daí não foi. Aparece Jesus: arrependei-vos de vossos pecados, porque é chegado o reino dos céus. Mataram Jesus.
lavado e ser batizado em nome do Senhor e recebereis o perdão do pecado. Aleluia! Porque não existe outro nome pelo qual devemos ser salvos. Mataram os apóstolos. Acabou essa ladainha. Aí Deus levanta os pais da igreja com a mesma mensagem. Os pais da igreja passaram, morreram, mas a igreja continua. E chegou até nós. Esta Bíblia já foi queimada várias vezes, destruída várias vezes, mas olha ela aqui. Ninguém consegue acabar com esse livro. E hoje levanta, surge a igreja triunfante de Cristo, pregando a mesma mensagem. Não fique aborrecido comigo, que eu não vou pregar aqui prosperidade para ninguém. Glória! Aleluia! Fala a Bíblia, Jesus. O evangelho que eu prego é um evangelho de renúncia, de sofrimento, de humilhação, de escárnio. Jesus diz: aqueles que são meus, aqueles que vão no céu, eles vão sofrer escárnio, decepção, humilhação, mas isso farão porque não me conhecem. Vocês sofrerão por causa do meu nome. Esse evangelho tem que ser pregado. Essa é a igreja triunfante. Essa é a igreja, aleluia, que vai morar no céu. Prega que você precisa nascer de novo, precisa arrepender dos seus pecados, precisa se converter a Jesus, largar a sua religião, os seus atos, os seus conceitos e nascer de novo, entregar a Jesus a sua vida, senão no céu, você não entra, não. Verdade, glória! Jesus disse: é necessário nascer de novo. Necessário uma coisa que você não pode ficar sem aquilo. Você come porque você tem necessidade de comer, senão tu fica fraco e morre. É necessário comer. Você bebe água, porque se não beber, tu entra na camisa de uso para. Teu rim vai no galeléu. Você dorme porque tem necessidade de dormir. Se você não dormir, tu fica maluco. Tem que dormir. Você respira porque você tem necessidade. Se você parar de respirar, como tu vira pó. São coisas necessárias que você precisa. Agora, para entrar no céu, também é necessário nascer de novo. Nascer de novo não entra no reino de Deus. Olha, não fica com raiva de mim, não, porque não foi eu que escrevi isso, não. Não foi eu que botei isso aqui na Bíblia, não. Está aqui e ninguém pode tirar. Eu entendo a igreja verdadeira de Jesus, é a igreja que prega essas coisas. Mas eu fico ensinando você que se você der uma oferta alta, você tem um carro por ano. Eu tenho um carro por ano, nunca dei oferta alta. Nunca entrei nessa. Você der uma oferta alta, você vai ter uma casa de praia. Não é o que eu estou pregando, gente. Evangelho não é para enricar ninguém. Evangelho é para levar você para o céu. Preparar você para entrar no céu. Porque a coisa está ficando preta. O funil está se afunilando. Nós estamos chegando a um momento em que não vai ter saída. Que nós estamos vivendo literalmente o que está escrito em vários textos da Bíblia, que o justo viverá unicamente da sua fé. Você sabe o que é isso? É você olhar para a direita e para a esquerda e não ter saída. Você olha para o lado e você não vê saída. Sabe o que significa isso? Que nós estamos entrando num beco sem saída. Você não vai ter aonde se escorar, você não vai ter onde segurar. Você vai sobreviver. Você só vai conseguir sobreviver, ou seja, passar por tudo isso, unicamente pela sua fé. Você tem a certeza que está tudo dando errado, não tem saída, a coisa está preta, mas eu creio, eu sei que o meu Redentor vive.
vou viver uma vida plena com Ele. Glória a Deus. Glória. E você vai se manter ali naquela posição diante de Deus, unicamente pela sua fé. Mas você não tem mais que segurar. Você não tem mais que se apoiar. Oh, glórias. O Salmo 11 parece que é o verso 2. Pode conferir para mim. Acho que é o verso 2. Que diz que os fundamentos estão ruindo. É o verso 2. Ajuda aí. São bom de vida aí. O que pode fazer o justo? Se os fundamentos estão ruindo. Para conferir aqui. É o verso 3, 11:3. Na verdade, que já os fundamentos se transtornam. O que pode fazer o justo na situação dessa? E é o que nós estamos vivendo hoje. Os fundamentos da sociedade estão ruindo. No mundo todo. O crente, o justo, o povo de Deus, o que eles podem fazer? Pegar em arma? O que eles podem fazer? A única coisa que pode fazer é dobrar o joelho e pedir misericórdia, proteção e conservar a fé que a verdade e a justiça vai permanecer. E esperar com paciência no Senhor a hora do nosso triunfo. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês aqui, confortadora. A guerra nuclear vai acontecer. Os mísseis balísticos vai voar de um ocidente para o outro. As relações entre o ocidente e o oriente serão cortadas. E vai estourar a guerra nuclear. Na segunda carta de Pedro você lê isso. Antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Mas antes das bombas, dos mísseis ser lançados, Jesus vai tirar a sua igreja. Por quê? Vocês serão livres da hora da tentação que advém sobre todo mundo para tentar os caminhos da terra, que virá como um laço sobre toda a humanidade, de modo algum escaparão do Senhor Jesus. Quando vocês começarem a ouvir falar guerra, rumor de guerra, Mateus 24, 6 e 7, não fique assustado, não tenha medo. Não deixe seu coração se abalar com esses fatos, essas notícias que estão chegando a todo momento. Não tenha medo. É necessário que tudo isso aconteça. Jesus está falando para a geração da sua volta, não para a geração do tempo dele, mas para a geração da volta de Cristo. Ele está falando atrás dele. E a nossa geração é a geração da volta dele. Por isso ele disse, não fique com medo. Se tem alguém aí perdendo o sono, entrando em depressão, preocupado, não fique preocupado. Deus falou, é necessário que aconteça. Mas, quando essas coisas começarem a acontecer, ó geração da minha volta, vocês estarão vivos por ocasião da minha volta. Quando vocês verem essas coisas acontecer, levantai para o céu e com os olhos, aleluia, porque a vossa redenção se aproxima. Glória a Deus. E a nossa geração vai ter que olhar para o céu, levantar os olhos para cima, de onde virá o nosso Salvador. Então nós hoje, irmãos, estamos vendo esses sinais acontecer, essas ameaças, os movimentos geopolíticos que estão acontecendo no mundo, os movimentos dos grandes líderes estão planejando aí destruir 80% da humanidade e chegar à conclusão que o planeta não vai aguentar a superpopulação que daqui a 40 anos já vai chegar a 13 bilhões. Não tem como alimentar essa turma toda. E eles já planejaram acabar com 80% da população do mundo. Coisas piores estão acontecendo aí.
Então, irmãos, essa geração nossa já está na hora de olhar para cima. Pare de olhar para a esquerda, para a direita, para o chão, para a frente e olhe para cima, porque a vossa redenção está próxima. Aleluia. Eu falo isso aqui, e não é a primeira vez que estou falando. Falo nas igrejas onde eu vou, que a nossa geração não é a geração da volta de Jesus. É a geração do arrebatamento da igreja. Então não fique assustado, porque antes das bombas começarem a cair, Jesus vai tirar a gente. Aleluia! Santos serão arrebatados da terra. Ou como diz o poeta sacro, eles subiram no ar. Seremos levados numa brinca chateada. Eu te pergunto, você está preparado para isso? Seu coração já está desligado das coisas deste mundo? Se o ladrão chegar perto de você e levar o seu celular, você deixa ele levar numa boa? Ou você vai ligar por causa do celular, por causa de um carro, por causa de uma carteira? Seu coração tem essas coisas? Leva, pode levar. Não tem problema não. Meu coração não está nisso aí, meu coração está no céu. Jesus disse, se eu tiver o teu tesouro, aí está o teu coração. Seu coração está onde? Nas coisas deste mundo. Você está agarrado às coisas deste mundo. É meu, eu não abro, é meu, eu conquistei, não dou para ninguém. Isso não é comportamento de quem quer ir para o céu. O coração tem que estar desligado das coisas deste mundo, porque vai ficar tudo bem. Nem a roupa do teu corpo você vai levar. Tem uma roupa branquinha te esperando em cima. Vestes brancas. Jesus disse em Apocalipse 3. Andarão comigo de branco. E a roupa mais bonita que você for. Não importa se hoje você compra roupa de marca ou se você compra roupa no brechó. Não importa. Vai ficar tudo por aí. Seu relógio de ouro, seu carro. Eu já falei isso aqui uma vez, né? Falei com o pastor da minha igreja, lá falei, meu carro está lá, eu vou deixar a chave lá, se quiser, vai lá pegar ele. Jesus está voltando aí, se quiser, pega a televisão, pega o carro. Falando sério, filho? Falando sério. Você sabe onde eu moro? Mas por quê? Porque o arrebatamento está chegando. Vai ficar tudo por aí, o coração dessas coisas. Peraí, se entender, eu vou ficar também, filho? Não sei se vai ficar, mas se você ficar, se quiser pegar o carro, vai pegar. O que vai ter de invasão aí de domicílio e residência, olha, vai ser horrível, é só paterna. Mas eu não estou. Eu caso com Jesus. E eu quero que seu caso seja com Jesus. Nós estamos indo embora. Aleluia. Jesus está às portas. Aqueles que valorizaram o seu sacrifício, aceitaram como seu Senhor, estão indo embora. O Espírito Santo está catando os seus ao redor do mundo, aos pouquinhos, de um a um. E você está na lista, de um a um. Ele está indo embora. Você deve almejar ir embora também, porque nós não somos aqui desse mundo. Mas isso aí é outra pregação. O crente tem que ver a morte como lucro na vida dele. Paulo disse, morrer para mim é lucro. Eu estou ganhando com a morte. E tem crente aí que pensa o contrário. Meu tempo de morrer. Eu passei por esse transporte, eu sei que é maneirinho você morrer. Coisa linda. A pessoa com falta de conhecimento entra numa prova terrível, desesperada. Vamos colocar em pé em nome de Jesus.